Eu falei pra minha mãe assim: "Eu acho que eu não vou fazer o Enem, tipo, eu não tô preparada, eu não estudei direito, eu não vou ter chances". E ela falou assim: "Não, você vai fazer sim, porque vai que". Oi, gente, eu passei na federal com 35 anos e eu vou explicar um pouquinho pra vocês como foi todo o processo, como eu me preparei para o Enem, como foi a experiência de fazer o Enem e agora como é estudar com mais de 30, como é estar em uma universidade com mais de 30 anos. Eu preparei aqui, coloquei alguns tópicos para trazer para vocês. Se você também tem esse sonho e acha que já passou da hora, fica aqui comigo que eu vou contar para vocês como foi a minha experiência e talvez isso te incentive. Que foi, baby? Hein? Vá deitar, vá. Então, começando pelo fato de que eu, quando me preparei para o Enem, eu não fiz cursinho. Eu não paguei cursinho nem presencial e nem esses cursos online. Eu também não estudava muitas horas por dia, porque você sabe, a gente que tem mais de 30, normalmente a gente já está com a vida ali mais encaminhada, a gente tem um trabalho, tem coisas para cuidar e não dá para se dedicar tanto assim aos estudos. Quando eu estava no ensino médio, e eu conseguia me dedicar mais. Hoje em dia eu já não consegui. Mas o que foi que eu fiz? Então eu precisava direcionar muito os meus estudos, certo? Precisava direcionar muito os meus estudos para eu não perder tempo. Se eu parasse para estudar, tinha que ser algo realmente direcionado. Então, ali no primeiro semestre de 2024, o que foi que eu fiz para me preparar para o Enem? Eu comecei a estudar a base de tudo. Por quê? A gente que já está há muito tempo sem estudar, sem pegar no livro, a gente precisa relembrar a base. Olha que eu estudei escola técnica, eu me formei em federal, eu tinha muita facilidade, eu tenho muita facilidade com exatas, e ainda assim eu falei, eu vou começar com a base de matemática. Eu fui para a base de matemática. Eu estudei como fazia multiplicação, divisão, fração, exponenciação, radiciação, absolutamente tudo do básico, regras de divisão de fração, propriedades da matemática. Eu estudei a base, tipo assim, coisas da sétima série, coisas da oitava série. De verdade. Eu me preparei ali no meu primeiro semestre com a base da base, sabe? O básico do básico. E aí fui evoluindo com os estudos. Cheguei ali, comecei a estudar exponenciação, comecei a estudar logaritmos, comecei a estudar equações, inequações, entrei em trigonometria, né? Então, esse primeiro semestre foi basicamente sobre a base, principalmente de matemática. Por quê? Porque matemática e suas tecnologias têm um super peso. E aí, junto com isso, junto com a matemática, eu também estava estudando a base de português. Literalmente, tipo, sujeito, verbo, é, classes gramaticais, a base da base. Eu não fiz nenhuma prova de Enem passado. É, como é que vocês falam? Eu não fiz simulado, eu não fiz nenhuma prova de Enem. Eu estudei fazendo, assistindo videoaulas, principalmente, gente, as videoaulas de Ferreto de matemática, nossa. O professor Ferreto de matemática, só com o gratuito dele no YouTube, assim, foi a minha aprovação na federal, praticamente. E além disso, eu fazia os exercícios, assim, de livros, ensino médio, de livros de ensino fundamental, mas eu não peguei nenhuma prova de Enem para fazer, não sei por quê, não achei que valeria a pena. Ah, eu não peguei nenhuma prova de Enem, mas eu peguei, assim, questões que normalmente caem no Enem e que a gente precisa saber. Porque não sei se vocês sabem, mas existe ali
um peso nas questões, né. Você precisa acertar as questões fáceis. As questões fáceis precisa acertar, porque se você erra uma questão fácil, a sua nota pode diminuir, pelo simples fato de você errar uma questão fácil, tá. Então, pegava assim, tipo, o que o Enem considera como fácil. Olha, usei o ChatGPT principalmente em relação a isso. Falava assim: "Chat, depois eu posso fazer um vídeo falando como eu usei IA para estudar", porque eu usei, tá. Usei as inteligências artificiais para estudar e continuo usando na universidade. Eu perguntava: "Quais são as questões que são consideradas fáceis no Enem e eu preciso acertar? Sobre o que é cobrado?". E aí era isso que eu focava, foquei muito. Tipo, média, mediana, que são questões, assim, que a gente sabe que vai cair no Enem e que é considerado fácil e você precisa acertar. E a mesma coisa em relação a português, tá. Foquei nisso. Primeiro semestre, eu realmente consegui ali estudar pelo menos 2 horinhas por dia, 1 horinha por dia, eu conseguia estudar, tipo, todos os dias. Aí chega o segundo semestre de 2024 e foi uma avalanche de coisas na minha vida. Meu trabalho ficou extremamente mais pesado, muito solicitada no meu trabalho. Eu comecei uma reforma na minha casa. Eu já tinha planejado, então, enfim, eu precisava fazer essa reforma na minha casa e tudo isso veio junto, sabe? Eu lembro que eu trabalho para mim, eu peguei o colchão da minha casa, do meu quarto, e eu fiquei morando, eu fiquei dormindo no meu escritório, porque o meu quarto estava em reforma. Então eu fiquei tipo uns 2 meses dormindo no meu escritório sem ter uma cama, dormindo num colchão no meu escritório, para vocês terem noção. E a minha reforma acabou exatamente na semana do Enem, para vocês terem noção de como foi louco, assim, o meu segundo semestre e a minha preparação para o Enem. No primeiro semestre eu tinha focado muito, e aí no segundo semestre tudo desandou. Eu, às vezes, passava 3, 4 dias sem conseguir abrir um livro, sabe? Extremamente exausta fisicamente, mentalmente. Eu não estava conseguindo me concentrar para estudar. Às vezes eu conseguia ali num domingo, sabe? Num sábado à noite. Às vezes eu passava a semana inteira sem conseguir estudar. Por causa do trabalho, por causa das demandas da reforma, da vida adulta. O que é que eu tentava suprir? Como eu tentava suprir, por exemplo? Eu colocava uma videoaula de português, eu colocava uma videoaula sobre redação, eu fui assistir sobre repertórios de redação, eu fui assistir sobre assuntos que poderiam ser cobrados na redação. Então, eu assistia muitos vídeos de o que poderia cair, de atualidades, de repertório para usar nas redações. Eu comecei a ouvir muito audiolivro, regras de redação, de como construir. Isso aí só escutando, tá? Sem pegar num caderno. Escutando, escutando, escutando. Às vezes eu pegava assim, anotava alguma coisa no iPad, anotava alguma coisa no celular. Mas foi isso. Sempre que dava, assim, uma vez na semana, eu pegava e fazia algumas questões. Questões do que eu já tinha estudado lá no primeiro semestre, e eu fiquei focada realmente em fazer questões, porque se eu fosse parar para estudar algo novo, talvez eu perdesse ali um pouco de tempo. Então, basicamente, no segundo semestre, praticamente não estudei nada novo. Eu só fiz questões do que eu já sabia, do que eu já dominava, para isso ficar cada vez mais fixado na minha mente. Porque se eu conseguisse responder de forma correta tudo que eu já tinha um domínio, uma facilidade, isso iria pelo menos me fazer acertar ali, sei lá, talvez 70% da prova. E aí no final, a minha média no Enem foi 719. Eu tive uma queda ali justamente por conta de ciências humanas e ciências da natureza, que eu não tirei uma boa nota. Mas assim, se eu ficasse ali entre 650 e 700,
eu já estava muito perto de conseguir o curso que eu queria. Eu não tenho direito à bolsa racial, porque eu não estudei em escola pública. Eu concorro a ampla concorrência, então eu teria que ficar ali para conseguir, eu teria que ficar ali acima de 700 para entrar em alguma engenharia, talvez ciência da computação. Assim, eu pulei para o meu resultado do Enem, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha reforma finalizou na semana do Enem. Gente, eu ia desistir de fazer, porque eu estava completamente frustrada. Eu não estava conseguindo estudar, a minha casa estava de cabeça para baixo, eu estava dormindo, como eu disse a vocês, no chão do meu escritório. Eu falei para minha mãe assim: eu acho que eu não vou fazer o Enem, tipo, eu não estou preparada, eu não estudei direito, eu não vou ter chances. E aí ela falou assim: não, você vai fazer sim, porque vai que. Quase que eu não ia fazer, gente. Eu fiquei extremamente ansiosa. Eu tive uma dor de barriga no dia da prova. Juro por Deus, eu saí de casa com dor de barriga, tipo, diarreia. Eu cheguei no dia, na escola, eu fui só na fila para poder entregar o documento. Eu fui 3 vezes no banheiro, porque eu estava com diarreia de nervoso da prova do Enem, de ansiedade. Assim, não é como se isso fosse mudar a minha vida, porque, como eu já disse, eu já tenho uma estrutura, né, de vida formada. Mas, não sei, eu fiquei extremamente ansiosa, quase desisti, realmente, de fazer o Enem. Entrei. Ai, que festa, consegui entrar. E aí que veio. Eu passei em um curso diurno. Curso diurno significa que eu vou ter aula de manhã e de tarde. Aí, Adriele, por que que você não colocou noturno? Porque não tinha. E federal é assim, vocês sabem. Às vezes a gente não tem o que fazer. Não tinha disponibilidade do meu curso noturno. E aí eu acabei passando no diurno. E como é que estuda diurno e trabalha ao mesmo tempo? Como é? Infelizmente, eu não consegui pegar todas as matérias que eram obrigatórias, justamente porque eram à tarde e eu tinha que trabalhar. Então, no primeiro semestre, eu fiz só 4 matérias, as que tinham disponíveis pela manhã. E agora, no meu segundo semestre, eu tô fazendo apenas 3 matérias, gente. Só consegui pegar 3 matérias pela manhã. Assim, apesar de ter pegado só 4 matérias no primeiro semestre, eu tirei ótimas notas. Tirei ótimas notas. O meu CR na universidade está em 7,9. Se eu quisesse pegar todas as matérias que eu quisesse, eu conseguiria pegar pelo meu CR. Mas a maioria das matérias obrigatórias estavam pela tarde. Eu não consegui pegar matérias à tarde porque à tarde eu preciso vir trabalhar. E aí eu só peguei 3 matérias todas pela manhã. E na sexta-feira é o dia que eu fico o dia todo na universidade, porque é o dia que eu consigo folgar. Aí eu vou pela manhã, tenho aula a manhã inteira e tenho aula no início da tarde, até 3 horas da tarde. Eu fico lá e depois eu venho para casa. É o dia que eu consigo fazer isso. Não tinha o que fazer, porque senão eu não ia. Senão eu ia pegar só 2 matérias. Pensei. Assim, eu não tive uma questão sobre eu ser mais velha e estar em uma universidade. Isso para mim nunca foi uma questão. Principalmente porque eu não me importo muito com a opinião das outras. Sério, gente. Olha, eu sou uma pessoa completamente assim, eu não tô nem aí, sabe? Eu não tô nem aí se vão falar, se vão julgar, se vão, ai, porque não tô nem aí. Então, eu não tava muito ligando em relação ao que os outros iam achar. Então, assim, gente, foi muito tranquilo pra mim, principalmente porque, cara, a gente já passou dessa fase de se preocupar em como as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão pensar, em como as pessoas vão me tratar. Tipo, a gente já passou essa fase, né? Eu realmente não me importo. Então, eu não estava muito preocupada em relação a isso. A minha preocupação era realmente se eu ia conseguir acompanhar o ritmo. Logo de início, eu tomei aquele baque, né? Do eu não vou conseguir fazer todas as matérias, eu vou ficar atrasada.
A minha preocupação era única e exclusivamente isso. Como eu faria para conciliar a minha vida corrida de uma pessoa adulta, com obrigações, com essa realidade de estudante, principalmente um estudante federal, né, nessa situação que a gente vive de precisar estudar o dia inteiro. Então, era essa a minha única preocupação. Então, assim, para finalizar esse vídeo, para não ficar tão longo, o meu recado para você que tem 30 a mais, que está pensando em estudar, que nunca fez uma universidade, ou que está pensando em mudar de área, que está pensando em fazer uma segunda graduação, não se prenda à idade. Não ache que porque você já passou dos 30 isso é um tabu, não é? Sim, se você está assistindo esse vídeo e acha que já passou da hora, e acha que, ai, 30 anos, 40 anos, não dá para mim, não é assim, gente. Nunca é tarde. Eu, com 35 anos, consegui a minha vaga, tô aqui estudando. Não é perfeito, tá? Não é um mil maravilhas. E para vocês, passei e passo por muitas dificuldades em relação aos estudos, mas é algo que eu queria muito. Se a gente tem vontade de fazer, a gente faz, né? A gente tenta pelo menos. É isso, não é sobre ser perfeito, não é sobre ser maravilhoso ou ser fácil, é sobre dar o primeiro passo e não desistir. Então, se você gostou desse vídeo, se inspirou de alguma forma, ou conhece alguém que tem esse desejo, mas está ali com medo, com vergonha, não sei, compartilha, curte e se inscreve aqui no canal. Vão ter mais vídeos falando sobre essa minha jornada. Eu vou estar aqui compartilhando a minha rotina de uma estudante universitária de 35 anos. Obrigada. Tchauzinho.